Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras do mês passado, de agosto. Na verdade eu já falei de quase todos os livros em vídeos separados, eu vou deixar os links aqui embaixo. O primeiro que eu li foi Estação 11, já gravei um vídeo pra ele, eu vou deixar o link aqui. Quem já acompanha o canal ou já tá de saco cheio de ouvir falar desse livro, eu também já tô de saco cheio de falar desse livro. Eu gostei bastante, é uma ficção científica pós-apocalíptica. É bem diferente das que eu vinha lendo até então, porque não tem muita ação, é um livro mais realista, mais pé no chão. Eu gostei bastante disso. Os outros dois livros que eu li esse mês, de agosto, eu comentei também em vídeos separados. O primeiro foi Far From The Madding Crowd, do Thomas Hardy, e o outro foi Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu comentei esses dois vídeos, esses dois livros juntos, porque eu falei também das adaptações cinematográficas. Far From The Madding Crowd foi um livro que eu passei praticamente o mês de agosto inteiro lendo. Foi muito gratificante no final terminar a leitura, mas eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade com a linguagem do livro. Eu li em inglês, é um livro do século XIX, já está no domínio público, então tem edições digitais de graça do livro por aí. Mas é uma linguagem que ela é bastante descritiva, porque Thomas Hardy ele era naturalista e ele tinha um estilo bem realista, então ele perdia muito tempo com descrições de paisagens. E isso é muito difícil, exige muito do vocabulário de quem não fala inglês como primeira língua. Mas em geral foi um livro que eu gostei muito e que eu tenho muito orgulho de ter conseguido terminar de ler. E a adaptação cinematográfica tá lindíssima também. Garota Exemplar eu gostei também bastante, gostei também do filme. No vídeo em que eu comentei sobre o livro, algumas pessoas me falaram que não gostaram muito, que acharam um pouco estereotipado. Não sei, esse livro foi um livro que eu achei uma leitura bem leve, bem despretensiosa. Na verdade, eu vou confessar pra vocês que eu achei o livro bastante divertido. Em várias partes do livro eu dava risada alto, o que é um pouco estranho, porque não é pra ser uma comédia. Mas eu achava muito engraçada a interação entre os dois personagens, achava tudo tão... Enfim, foi um livro que eu gostei bastante também, gostei bastante do filme. Eu acho que eu vou ler mais coisas da Gillian Flynn, pra ver se eu chego a alguma conclusão. E aí, os dois únicos livros que eu li no mês passado que eu ainda não falei, e aí eu vou comentar. O primeiro foi Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu li por causa do desafio de Rory Gilmore. Por incrível que pareça, esse livro está lá. É um livro que fez muito sucesso quando eu era adolescente, mas na época eu acabei não lendo. Então, como é um livro bem fininho, eu peguei pra ler esperando no consultório médico e li o livro em meia hora. Sério, meia hora eu terminei de ler o livro. E eu achei... Gente, eu achei horrível o livro. Eu não gosto de autoajuda, então eu já tenho que estabelecer isso desde o começo, porque com certeza quem gosta de autoajuda talvez acabe gostando mais do livro, mas eu realmente não gostei nem um pouco do livro. Pra quem não sabe, conta a história de dois ratos e dois duendes que estão presos num labirinto e o queijo que eles estavam comendo acaba e eles começam a enfrentar um desafio de ficar esperando que o queijo volte ou ir à procura de um novo queijo. E isso é uma simbologia, traz uma mensagem, digamos assim, de que a gente tem que abraçar a mudança, que a gente tem que estar sempre preparado para a mudança, que a gente não pode ficar achando que as coisas são imutáveis e ficar batendo a cabeça porque isso aconteceu comigo, que não, que a gente tem que ser adaptável. O que, por um lado, é uma mensagem boa, mas por outro lado é uma mensagem bastante complicada. Em geral, meu problema com autoajuda é esse, é que autoajuda simplifica o que não é simples. Isso não é simples, não existe uma resposta pronta para todas as situações da vida. Às vezes é bom, sim, você se adaptar às mudanças, mas às vezes não. Eu acho natural no ser humano uma tendência à acomodação e ao sedentarismo. E claro que isso pode ser visto como uma coisa ruim, mas por outro lado pode ser visto como uma coisa boa também, porque foi por causa do nosso sedentarismo que a gente conseguiu ter um estilo de vida hoje mais saudável. Então,
Hoje a gente tem plantações, a gente tem fazendas, a gente tem gado, e quando a gente vivia num estilo de vida nômade, sedentário, a vida era muito mais difícil, muito mais complicada, a taxa de mortalidade era mais alta. Então, essa nossa tendência biológica à acomodação foi muito importante para a nossa sobrevivência e ainda é. Então, o mundo capitalista vem exigindo cada vez mais da gente é que a gente esteja sempre pronto para mudança. Então, se o seu chefe te manda morar no interior, você vai. Se o seu chefe te demite da noite pro dia, você consegue um outro emprego no dia seguinte. E a gente sabe que não funciona muito bem assim. Você não pode simplesmente virar pra pessoa e dizer: você não pode ficar deprimido, você tem que superar essa situação. Não, as pessoas precisam de tempo. E outra coisa, às vezes você tem que refletir se vale a pena você lutar contra aquilo. Porque se a gente simplesmente se conforma que as coisas vão acontecer e a gente tem que se adaptar e mudar, a gente nunca vai se revoltar contra nada, entendeu? A gente nunca vai buscar contestar o status quo. Você nunca vai precisar dos serviços de um advogado, entendeu? Que é um pouco do trabalho que eu faço também. É de falar para as pessoas: olha, isso aqui aconteceu com você, mas isso aqui é uma injustiça. Quem mexeu no meu queijo basicamente defende que não existem injustiças e que se elas são injustiças, você não pode perder tempo com isso, você tem que seguir em frente. Então, o que eu acho de Quem Mexeu no Meu Queijo, o que eu acho da grande maioria dos livros de autoajuda, é que quando eu tô lendo, eu fico pensando assim: nossa, que idiotice. Como se isso fosse funcionar para todas as situações da sua vida, para todas as pessoas, para todos os estilos de vida, para todos os sistemas de governo, de sociedade que existem. E me parece que é um livro que é muito mais voltado para tentar legitimar esse sistema que a gente vive, em que as pessoas vivem inseguras sobre a posição delas na sociedade. Hoje você pode ter um emprego, amanhã não. Hoje seus filhos estão estudando na escola, amanhã não. Enfim, eu vou parar de falar porque é um livro que, além de eu não ter gostado, me deixou muito revoltada. Isso é uma coisa que me deixa muito revoltada. Essa constante exigência de uma postura das pessoas que não é saudável. Não é saudável você ser um nômade, estar constantemente preparado para mudança e não ter raízes. Não é. Enfim, né? Vamos passar adiante. O outro livro que eu li esse mês foi O Pequeno Príncipe. E, de novo, tipo, essa última metade do vídeo, gente, tá muito negativa. Então, se vocês não gostam de coisas negativas, eu sugiro pra vocês que parem por aqui. Porque, sim, pam, eu vou falar mal de O Pequeno Príncipe. Eu me sinto a bruxa do 71, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu não gosto tanto assim de O Pequeno Príncipe. É uma releitura, eu já tinha lido esse livro quando eu era mais jovem e minha impressão não mudou. A primeira vez que eu li esse livro eu tinha uns 12, 13 anos, eu achei ele bem bobinho, então eu resolvi reler porque tá fazendo aniversário agora, saíram edições comemorativas e tal. Eu falei: vou reler, vou dar uma chance, quem sabe depois de adulta eu mude de ideia. Mas eu continuo achando esse livro tão bobinho, gente. Assim, ele não é ruim, de forma alguma. Ele é um livro muito bem escrito. Ele tem algumas mensagens muito interessantes. E ele é aquele tipo de livro que ele é pra criança, mas que o adulto consegue tirar algumas coisas legais daqui. Mas o meu problema com O Pequeno Príncipe é que eu acho O Pequeno Príncipe chatinho, um pé no saco. O personagem em si. Eu não sei vocês, mas assim, eu acho muito diferente o mundo das crianças e o mundo dos adultos, e eu não acho que necessariamente um seja melhor do que o outro. É muito bom ser criança, é uma fase maravilhosa da vida da gente, a gente não tem que se preocupar com dinheiro e a gente tem todo o tempo do mundo pra brincar, pra ser criativo, pra ser livre. E a gente não tem nenhuma responsabilidade. Mas quando a gente vai para o mundo dos adultos, infelizmente, várias responsabilidades começam a pesar sobre a gente. Dinheiro e trabalho sendo as principais. A gente quer sim ter tempo pra brincar. E eu, se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro lendo e vendo filme, e assistindo peças de teatro, indo em museu. Mas assim, a gente sabe que essa não é a realidade. E por mais que você goste do seu trabalho, chega uma hora que você assume sim uma rotina que é cansativa.
que é estressante, que é fatigante. E o que eu acho que o Pequeno Príncipe faz é menosprezar esse mundo dos adultos, é dizer que os adultos são chatos, que os adultos não são divertidos, que os adultos não são criativos, que os adultos esqueceram que um dia eles foram crianças. E lógico que você pode interpretar isso de uma maneira bucólica, dizendo assim, resgate aquela criança que um dia você foi. Mas eu acho que a forma como o Pequeno Príncipe coloca as coisas aqui, eu acho um pouco desrespeitosa. Eu acho que é muito fácil você defender que todo adulto tem que ser uma criança, mas eu acho que é colocar muita responsabilidade sobre o peso de um adulto, sobre os ombros de um adulto. Simplesmente dizer pra ele, seja uma criança, não é assim que o mundo funciona, não é assim que a vida funciona. Então eu acho o Pequeno Príncipe um pouquinho injusto em algumas das colocações dele. Alguns dos estereótipos aqui, claro, são exagerados, que é o estereótipo da pessoa ambiciosa, da pessoa que só pensa em dinheiro, da pessoa extremamente vaidosa, mas em geral o que fica pra mim é aquela impressão de que é um livro que tenta se apegar demais a uma fase da vida que infelizmente passa e não ensina muito as crianças a respeitarem e valorizarem os adultos, porque sem os adultos eles não poderiam ser crianças. Mas assim, o que eu salvo de O Pequeno Príncipe, que eu gosto bastante, são dois personagens aqui. O primeiro é a raposa, fala sobre a importância da amizade, de você cultivar diariamente as amizades, para você criar laços com as pessoas. Eu acho isso bem bacana. E outro personagem que eu gosto bastante aqui também é a cobra. Eu acho que nem todo mundo vai lembrar, a serpente. Que fala um pouquinho, e essa foi uma das partes mais legais. Agora que eu reli, eu percebi que boa parte do que a cobra tá falando é uma tentação ao suicídio. Tanto que no finalzinho do livro aqui, o Pequeno Príncipe ele é picado por essa cobra e não fica claro se ele morreu ou não. Eu acho que você pode ter duas interpretações aqui. Você pode ter a interpretação de que o Pequeno Príncipe foi envenenado pela cobra e morreu, e aí o espírito dele voltou pra ficar com a Rosa. Ou você pode fazer a interpretação que o livro literalmente te leva, né? Que é a interpretação de que o corpo dele era muito pesado e morreu, mas que o espírito dele voltou pra junto da Rosa. Não seria uma interpretação de morte, seria uma interpretação de libertação do corpo. Mas se a gente for parar pra pensar, realmente o mais plausível é que ele tenha sido envenenado pela cobra e ele tenha morrido. E eu achei bem bacana uma fala que eu encontrei aqui, peraí que eu vou buscar pra vocês. Ela fala, aquele que eu toco, eu devolvo a terra de onde veio, continuou a serpente, mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso? Eu compreendo muito bem, respondeu o Pequeno Príncipe. Mas por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente, e calaram-se os dois. E pra mim isso claramente está mostrando que a serpente está oferecendo para o Pequeno Príncipe a possibilidade do suicídio. A serpente está dizendo pra ele que se as coisas ficarem muito difíceis, ele pode sim resolver todos os problemas pra ele. Porque como ele diz aqui, ele resolve todos os enigmas. E gente, eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu li. E da segunda vez que eu li eu fiquei bastante chocada, porque é justamente o que acontece no final. O Pequeno Príncipe fica se sentindo muito culpado por abandonar a Rosa e ele pede a serpente pra picar ele. Então eu fiquei meio em dúvida sobre esse final, se foi uma morte literal ou figurada. Eu pesquisei um pouco e eu vi que a Rosa representa a esposa do escritor que ele teria deixado pra trás pra fazer as viagens dele pelo mundo. Enfim, é um livro bom, mas eu não gosto tanto dele quanto a maioria das pessoas gosta, e eu principalmente não gosto do Pequeno Príncipe. É um problema, né, gente? Eu me sinto assim a pior das criaturas quando eu confesso essas coisas. Mas eu tenho que ser sincera, porque se eu não for, eu vou ficar aqui falando bem de um livro que eu não gosto tanto assim. Enfim, é isso. Um beijo e até